Tudo bem com vocês? Para mim é um grande prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade de conhecer mais um pedaço da família de Cristo. Para quem não me conhece ainda, que eu acho um pouco difícil, né? Eu sou Mary Duarte, esposa do pastor Cláudio Duarte. Quem conhece o pastor Cláudio Duarte, aí levanta a mão. Uau! E quem conhecia Mary Duarte? Uns gatos pingados. Mas era porque eu estava passando por um processo na minha vida. Ao longo da minha caminhada, desde a minha infância, eu passei por trauma, por dificuldades. E aquilo por um bom tempo prevaleceu sobre a minha vida. Até que um dia eu tive digamos assim, um verdadeiro encontro com Deus. E eu decidi deixar o passado para trás e viver o novo de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Foi num congresso de mulheres, lá em Brasília, o nome Comunidade das Nações, Congresso Modeladas, que eu tive a minha vida modificada por Deus. Sabe por quê? Porque o mais importante de um congresso não é você somente vir, é você colocar em prática tudo aquilo que você ouvir aqui. Porque se você não decidir colocar em prática, sabe do que vai valer? De nada. Você simplesmente veio e a sua vida não muda, você continua a mesma coisa, nada acontece e você nunca vai viver o novo de Deus. Mas quando tudo que você ouve, tudo que você vê, você decide colocar em prática, aí a tua vida muda e você vai viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aí? Glória a Deus! Eu fiquei sabendo aí, fiquei muito feliz que vamos ter um ato profético. Já pode ir distribuindo? Você vai receber uma pequena lembrança com um significado muito forte na vida de vocês. Já pode ser distribuído aí para a gente ganhar tempo. Olha, eu amo atos proféticos. Eu não sei como é que é vocês, mas a última vez que eu fiz um ato profético na minha igreja, o Senhor me tocou profundamente para que eu colocasse bem vividos. E Ele falou comigo, no meu coração, coloca esses bem vividos e você vai distribuir para cada mulher. E cada mulher que vier aqui e quiser viver o restante dos anos dela bem vivido, que ela pegue e tome posse. E pasmem vocês, uma mulher chegou lá, ela creu naquilo ali, ela acreditou naquele ato profético com todas as suas forças, e ela pegou o bem vivido e levou para a filha dela, que o sonho da filha dela era ser mãe, e a filha dela pegou, dividiu o bem vivido com o esposo, e ali eles engravidaram para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje o garoto já vai fazer 1 ano de idade. Quem pode aplaudir o Senhor aí por essa maravilha? Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus da antiguidade, que ainda faz milagres no tempo de hoje. Esse é o Deus que nós estamos aqui para servir, para adorar. Esse é o Deus que nós estamos aqui fazendo esse ato profético. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós adoramos, e é esse Deus que nós rendemos toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu era uma mulher que eu falava muito pouco. Até hoje eu sou uma mulher de muitas poucas palavras. Não falo muito não. Ao contrário de que falam que mulher fala muito, né? Eu sou uma mulher ao contrário, eu não falo muito. E tem 3 anos que o Senhor anda me levando para falar para mulheres. Porque um dia, como eu falei para vocês, eu tive um encontro com Deus lá naquele congresso. E o Senhor falou profundamente ao meu coração. E eu falei, Deus, eu vim a esse mundo para fazer o quê? O que eu significo nesse mundo? Você já se perguntou qual é o seu propósito? O que você veio fazer nesse mundo? Porque a passeio eu tenho certeza que você não veio. E eu tenho certeza que Deus tem algo de sobrenatural na sua vida hoje.
E ali eu me prostrei e eu falei: Senhor, fala ao meu coração, trabalha na minha vida, para que eu venha encontrar o meu propósito, para que eu venha cumprir, para que eu venha te servir e te adorar e ser vaso de honra. E hoje eu estou aqui falando para vocês, tenho falado para muitas outras mulheres, e Deus tem feito algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando você se coloca ao dispor do Senhor, quando você decide estar no centro da vontade de Deus, as coisas vão se alinhando, as coisas vão tomando forma, e você vai sendo reconstruída a cada instante, e para servir o propósito do Senhor. Amém? Todas receberam? Quem não recebeu, levanta a mão aí. Acho que já todas receberam, né? Ah, não, está ali. Eu gostaria de receber um também. Eu não vou ficar de fora dessa bênção, não. Obrigada, querida. Todas ok? Bom, o que está nas suas mãos é um simples brinco, num formato de coração. Um simples brinco. Mas que depois dessa oração, ele não vai ser mais um simples brinco. Ele vai ser uma peça, uma joia preciosa que vai adornar você para o tempo de vitória. Sabe, essa dor, essa tristeza, essa angústia, essa falta de fé, esse desânimo, entre outras coisas que você anda sentindo, pois é, em nome de Jesus ela vai acabar, porque nós vamos profetizar a vitória, nós vamos declarar bênção. Sabe por quê? Em Provérbios 4, versículo 23 nos diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a entrada e a saída. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ela não fala desse coração aqui, ela fala desse coração aqui, porque tudo começa aqui. Se você trabalhar isso aqui, você vai alcançar lugares altos que você nunca sonhou na sua vida. Você vai romper da maneira que você nunca imaginou romper um dia. Hoje eu estou aqui falando para você, por quê? Porque eu comecei a trabalhar isso aqui, ó, porque está tudo dentro da nossa mente. Sabe essa peça que teve aqui? Deus, aonde você estava quando abusaram de mim? Eu era criança, roubaram a minha inocência. Eu vou te dizer onde ele estava. Ele estava sentado no sublime trono dele, no trono de justiça dele. Ele estava lá. Sabe por quê? Porque ele confiou os nossos filhos a nós. E é nosso dever cuidar dos nossos filhos. E ele não tem nada a ver com isso se seu pai e sua mãe não cuidou de você direito. Mas a palavra dele diz o quê? Se o meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. Então em momento algum você está desamparado. Em momento algum ele disse para você: olha só, você tem que andar de calça, de saia, de vestido. Ele em momento algum ele fala isso. Ele deixou essa palavra aqui. E ele disse para você: se instrui, medita nessa palavra de dia e de noite. Meu povo anda perecendo, meu povo anda perdido. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Então eu quero dizer algo para você. Foi muito emocionante tudo que eu vi aqui. Me senti muito chocada porque eu vi. Mas isso está acontecendo, ó, de montão. E sabe por quê? Porque nós não estamos nos posicionando. Sabe por quê? Porque nós não andamos lendo Bíblia. Sabe por quê? Porque pessoas decidiram, muitas das vezes, não deixar o seu passado para trás. Foi violentada? Foi. Passou. Acabou. Tu é violentada hoje? Não. Então segue tua vida. Marcha. Que o mar vai se abrir. E Deus vai te restaurar. Não adianta ficar preso ao passado.
Minha mãe tomou 300 ml de soda cáustica, sofri pra caramba, morreu. E aí? E aí, vai fazer o quê? Ah, meu Deus, eu vou chorar porque eu não tenho mãe. Minha mãe não viu meus filhos, minha mãe não me viu casar, minha mãe... Passou. Aonde estava Deus? Sentado no trono dele de justiça. Aonde está Deus agora? Sentado no trono dele de justiça. A palavra dele diz, em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se alguém vacilou com você, seu pai, sua mãe, que devia ter cuidado de você, não cuidou de você, e aconteceu algo de ruim com você, minha querida, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e viva o sobrenatural de Deus, porque Deus é o único que pode apagar o seu passado. Deus é o único que pode restaurar você daquela dor, porque Ele fez isso na minha vida e Ele vai fazer na sua vida. Por isso está aqui, ó, esse brinco, esse ato profético, que eu quero que você agora vai ficar de pé e você vai receber essa unção, você vai receber essa palavra e você vai sair daqui renovada, porque você vai aprender a guardar o teu coração, a guardar o teu coração de todas as imundícies que tentam colocar sobre você, a guardar o teu coração de toda mentira de Satanás, falando que você não presta, falando que você não é ninguém. Vai guardar você de todo o mal, do mal das pessoas que te fizeram mal no passado. Hoje é um novo dia, é um dia diferente. Sabe por quê? Porque eu creio que muitas e muitas mulheres desejaram estar aqui hoje. Muitas mulheres planejaram de estar aqui hoje, mas muitas não conseguiram. Muitas foram fracas, muitas se renderam à chuva, o tempo, o dinheiro, tantas outras coisas. Mas você rompeu, você venceu, e você está aqui. Só que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui diferente, porque quem te trouxe aqui foi Deus. Você não tem noção do que eu passei para estar aqui. Você não tem noção. Eu marquei dia 5 de outubro. Se eu fosse uma crente xiita, eu falaria, o inimigo está furioso. Não, o inimigo está furioso não, eu que fiz besteira. Marquei uma agenda que era para me estar em Balneário. E aí o que eu fiz? Tive que pegar um carro, vim para cá, 10 horas de viagem, e vim, e estou aqui. Sabe por quê? Porque Deus queria falar no pé do meu ouvido, e dentro do carro eu não tinha para onde correr, e Ele vai falar com você hoje. Amém? Levanta esse brinco aí para cima. Pai, está aqui, Senhor, um simples objeto, mas nós estamos agora consagrando esse brinco a Ti. Senhor, a Tua palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quantas pessoas guardam o seu carro, guarda o seu sapato, guarda a sua bolsa, guarda tantas outras coisas, mas não guarda o seu coração, não guarda a sua alma, não guarda, Senhor. E eu venho te pedir agora em nome de Jesus, que Tu possa ungir esse simples brinco, e fazer com que quando essas mulheres coloquem esse brinco, algo novo, algo diferente venha acontecer. Sabe por quê, Deus? Porque nós sabemos e cremos que Tu és o Deus do sobrenatural, e nós estamos aqui para tomar posse do Deus sobrenatural. Nós queremos viver o Deus que a palavra diz que é, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus, Senhor, que marchou do lado do povo. Pai, nós queremos o Deus que ressuscita mortos, nós queremos o Deus que cura os enfermos, nós queremos o Deus que livra-nos do cativeiro, e nós estamos aqui declarando e ungindo esse brinco a Ti, essa simples lembrança, mas que ao colocar, Senhor, aqui na nossa orelha, pertinho desse coração que a Bíblia menciona, nós vamos ter a nossa mente modificada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Senta aí, minha querida, e creia na vitória. Para você que
gosta muito de texto bíblico, eu vou deixar o meu texto bíblico mais para frente. Eu queria começar a falar com vocês que é interessante isso aqui, né? Muito interessante como é que é feito. Eu nunca tinha visto assim, somente pesquisando na internet. E eu confesso para vocês que quando eu recebi esse tema, eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, mas que tema violento. Como é que vai falar de um tema desse? O que tem para se falar de um tema desse? Isso aí é paulada no lombo, uma atrás da outra, é chicote em cima de chicote, porque quem quer ser reconstruído? Porque quando eu penso em reconstrução, eu penso simplesmente naquelas obras que Cláudio gosta de fazer. Eu acabei de sair de uma obra da minha casa, que eu fiquei desesperada, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu vou viajar. Eu vou sair, eu não tenho destino, porque eu já não aguento mais. Era um quebra-quebra, era uma loucura, era um poeiral, era uma loucura. A minha casa cheia de homem e aquele falatório. E eu falei, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Mas por quê? Porque já tinha algo pronto que precisava ser melhorado, algo pronto que precisava ser modificado. E eu falei, meu Deus, como é que é esse negócio? Porque falar para você assim, eu quero ser reconstruída, você pode falar, filho. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes é da boca para fora. Porque você não tem noção do que é. Você viu jogando aqui o vaso? Você viu o que é quebrar? Quebrar dói, quebrar machuca. Alguém aqui já quebrou algum osso? Alguém aqui já levou um tombo? Claro que já levou, dói, machuca. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que dói, que machuca, que te faz crescer, que é para o teu melhor, depois você olha e fala assim, por que eu não fiz isso há mais tempo? Quando eu entro na minha casa agora, que eu vejo aquela casa bonitinha, que eu vejo aquela casa toda arrumadinha, eu falo, Deus, por que eu não tive mais paciência? Que se eu tivesse paciência, o negócio tinha ficado melhor. Eu olho para aquela piscina, porque a minha vontade era ter uma piscina que fosse para baixo. E só que eles encontraram uma placa de concreto e não tinha como a piscina ser para baixo. Ela tinha que subir. Eu falei, esse criador de pato eu não quero. Eu não quero esse criador de pato, eu quero uma piscina para baixo. E o Cláudio falou, não tem condição, se contenta com isso. E aquilo começou a dar um rebuliço lá em casa, algo que... E quando eu vi, aí ele já começou a botar um jato disso, um jato daquilo, e aí virou uma jacuzzi, aí o negócio ficou bom. E eu falei, meu Deus, o que é quando a gente é limitado, a gente não consegue enxergar além? O que eu quero dizer para você nessa noite? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus usar você. Deixa Deus moldar você. Por mais que doa, por mais que machuque, não murmure. Eu sei que é difícil, porque olha, eu estou falando simplesmente de uma obra. Eu murmurei tanto daquela obra e hoje eu vejo. Esses dias eu estava lá sentada com ele dentro daquela piscina, jorrando aquela água aquecida, aquele negócio bacana. E eu falei, Deus, eu nasci para isso. E aí eu me lembrei de quando eu murmurava, quando estava fazendo, que eu chamei aquilo ali de criador de pato. E eu fiquei com vergonha. Mas a vida é assim. E eu estava parando para analisar, eu falei, Deus, o que eu vou falar? E eu comecei a pesquisar, eu comecei a analisar. E vocês sabiam que existe mais de 200 tipos de barro para fazer um vaso de barro? Mas somente 8 são bons para fazer. E aí eu paro para pensar e vejo assim, por isso que a palavra diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E eu quero estar no meio desses 8. Eu quero estar no meio desses que poucos são escolhidos. Porque quando Deus chama, Ele chama para todos. O convite é para todos. Porém, as pessoas, elas quando chega a outra parte que fala assim, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Aí as pessoas começam a sentir o impacto, sabe por quê? Porque quando Jesus, você vai seguir a Jesus, você não pode ir no teu passo, você tem que ir no passo dele, é ele que indita a regra, ele chama todos, porém quando você chega lá, ele fala assim, olha, você quer vir? É após mim.
Após Ele, quem vai ditar o passo é Ele. E muitas das vezes a gente não consegue ir nesse passo. Aí eu olhando, eu falei assim, meu Deus, se 200 tipos de barro são bons, porém 8 são 200 tipos, tem 200 tipos de barro, porém 8 são bons. Eu falei assim, mas isso dá uma trabalheira, né? No meio de 200 você encontrar 8, não dá trabalheira? Dá ou não dá, gente? Ajuda na pregação, gente. Vocês ficam aí, no meio de 200, 8 são bons. Eu falei, dá muito trabalho. Então por que a gente não faz o vaso de outra coisa? Vamos fazer, por exemplo, um vaso de pedra? Eu lembro que eu tinha um vaso de pedra. Eu lembro que eu comprei um vaso de pedra e o vaso de pedra era bonito. Ele parecia uma taça, era um negócio magnífico. Mas pensa num negócio desconfortável. O bicho era bonito. Mas pensa na dificuldade que era para locomover aquele vaso. Porque é pedra, é duro, é rígido, é pesado. Alguém está se identificando com isso aí? Quantas pessoas têm sido dura? Quantas pessoas têm sido rígida? Quantas pessoas têm sido pesada de se carregar? Por isso que não, quando Deus fala de vaso, Ele não fala de vaso de pedra, né? Mas também tem um outro material que seria interessante, que seria o vaso de lama. Porque lama é um negócio fácil de arrumar. É ou não é? Lama é fácil. Só que a lama, gente, a lama ela suja. Por onde ela passa, ela deixa rastro. Não dá para trabalhar com lama e passar despercebido. Não dá, não tem condição. A lama é complicada. Tem alguém se identificando com isso aí também? Você já viu aqueles crentes, por onde passa ele deixa o rastro dele? Onde ele passa ele suja? A lama é instável. Você já viu esse pessoal instável, que hoje ele é crente pra caramba, amanhã ele já não é crente mais, amanhã ele já está meio na dúvida, e o rastro vai deixando. Mas aí eu entendi por que Deus deixou o barro. O barro ele é instável. O barro, ele vem trazendo a atmosfera do sobrenatural com o natural. O barro, ele é a mistura da água com a terra. Lembra quando o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas? Pois é, Deus quer se mover nesse barro, porque nós fomos feitos do barro. Ele quer mover no meio desse barro e Ele quer mostrar para a gente que a gente é barro, nós somos terra. Então a gente tem que aprender a conciliar as coisas do céu com as coisas da terra, porque a gente não partiu ainda. Sabe aqueles crentes que tudo se apega com as coisas de Deus e não quer mais saber de filho, não quer mais saber de marido, não quer mais saber de pagar as contas, não quer saber mais de nada? Pois é, tem que ter equilíbrio. E Deus está nos convidando para ter equilíbrio hoje. Por muito tempo eu passei muito desequilibrada, mas eu cheguei num ponto que o Senhor me equilibrou. E nós precisamos de ter esse equilíbrio, nós precisamos de buscar sempre estar dentro da vontade do Senhor, amém? É por isso que o Senhor nos faz vasos de barro. Então eu quero deixar aqui para você o versículo, você que está com a sua Bíblia, por favor, abra em 2 Timóteo 2, versículo 20. Segunda Timóteo 2, versículo 20. Todas acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar por esse momento.
Eu sei que já oraram pela minha vida, já entregaram a minha vida, mas eu quero entregar este momento, o momento da Tua palavra, o momento que a Tua palavra vai ser ministrada, o momento, Senhor, que nós vamos ter um particular contigo. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que nada mais haja aqui no meio do Teu povo, a não ser o Teu Espírito, eu e essas mulheres. Senhor, que Tu venha trabalhar na vida de cada uma de nós nesse momento, e que Tu venha, Senhor, ministrar os nossos corações profundamente, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que Paulo fala com Timóteo, instruindo a Timóteo a não se deixar levar pelas doutrinas falsas que andam surgindo, não se deixar abater por palavras torpes que andam acontecendo. Muito hoje em dia nós temos visto de pessoas distorcendo o Evangelho, muitas pessoas querendo fazer o Evangelho uma coisa fácil, querendo falar muito sobre prosperidade, falar muito sobre cura, falar muito sobre tantas outras coisas, sendo que o mais fundamental é o quê? É você saber o que realmente importa. E o que realmente importa é você estar ligado com o Pai e saber qual é a vontade de Deus. Por exemplo, hoje eu estava passeando aqui por Marília na hora do almoço e eu falei assim: gostei de Marília. Eu gostei de Marília, gente. Marília está aí um lugar que eu me adaptaria fácil. Moraria aqui de boa, porque gostei do lugar. Achei o lugar simpático, agradável. Não sei os problemas que Marília tem, porque não é possível que Marília não tenha problema nenhum. Tem que ter algum problema. Tudo que eu vi é bom em Marília, mas não é possível que Marília é perfeito. Mas o que eu vi de Marília, eu falei, eu moraria em Marília fácil. Eu esqueceria Xerém assim, ó, para morar em Marília. Mas o que a gente precisa saber? É a vontade de Deus que eu esteja em Marília? Por muito tempo eu desejei sair de Xerém, que eu falava assim: Cláudia, que negócio é esse, Cláudia? A gente pode morar em tanto lugar, vamos morar em Xerém para quê? Eu não gosto de Xerém, Xerém é longe de tudo, Xerém é isso, Xerém é aquilo outro. Mas sabe por quê? Porque eu estava com um problema. Sabe por quê? Porque Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Não importa o lugar onde você está, minha filha. Se você está com Deus, você é vitoriosa. Agora, se você está sem Deus, você é uma derrotada. É isso. Então eu moraria em Marília facilmente. Porém, a pergunta que não quer calar: será que Deus tem planos para mim em Marília? Será que Deus tem planos? Pois é, então deixa eu ficar em Xerém mesmo, que lá eu sei que Ele tem planos. Porque nós começamos com uma igreja de 240 pessoas, agora estamos numa de 780 e tendo que ampliar 2 cultos por domingo e mais uma quarta-feira lotada que não cabe mais ninguém. Tivemos que fazer um templo para as crianças, porque é criança que não acaba mais e o negócio está fluindo e vamos ter que ampliar mais e mais e mais e mais, e compramos um terreno. Então lá eu sei que está funcionando. Para que eu vou para Marília se o negócio lá está andando? Então, se você vê com aqueles pensamentos assim hoje: meu Deus do céu, se eu saísse de Marília, a minha vida ia ser transformada. Se eu saísse desse bairrozinho onde eu moro, eu sei que tudo que está me prendendo, que está me empacando, é esse bairrozinho aqui, porque o dia que eu sair desse bairro, o dia que eu sair dessa igreja, meu Deus, ninguém me segura, que vai ser só vitória. Eu tenho uma notícia para te dar: você está no lugar certo, você só está fazendo a coisa errada. Você precisa rever seus conceitos. E ali Paulo começa a instruir ele e falar: meu filho, existem vaso que é para honra e vaso que é para desonra. E eu comecei a analisar a vida de Paulo. Paulo era um homem que nasceu numa família judia, ele era judeu de nascença, era um homem que foi trabalhado desde a sua infância, ele foi educado, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que era fantástico, um homem que estava acima de rabino, não era qualquer um não. E Paulo parece que absorvia tudo aquilo ali que aquele homem falava, porque Paulo foi alguém fantástico.
E o que mais me encanta em Paulo, que Paulo foi um homem que ele nem andou com Cristo. Por exemplo, eu vejo Pedro, eu vejo outros discípulos que andaram com Cristo, tiveram ali lado a lado com Cristo e fizeram coisas que eu fico assim, ó, de bobeira, de ver como é que pessoas como aquela andaram ao lado de um grande homem e não puderam colher nada. Sabe, muitas das vezes eu fico falando lá na igreja, eu falo assim, gente, às vezes você tem oportunidade de andar com homens e mulheres que têm grande potencial e você não aprende nada, não dá para extrair nada dessas pessoas. Mas Paulo não. Paulo parece que ele sugou tudo que ele podia de Gamaliel. E Paulo evoluiu grandemente. Mas Paulo era aquele homem engessado, era aquele homem religioso, era aquele homem que ele era concentrado na lei, era aquele homem que pau, pedra é pedra, e o negócio com ele era olho por olho, dente por dente. E Deus está nos chamando para viver um novo tempo. Sabe, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, pagou um preço por nós, e Ele mudou muitas coisas. Parece que o Evangelho se tornou mais fácil na época da graça, mas porém, ele exige muito mais de nós. Simplificou em algumas partes, porém complicou em algumas outras. Porque o negócio simplificou tanto, que existem pessoas que elas não sabem viver sem muros. Porque elas não têm limite. Elas precisam de o tempo todo alguém para colocar cabresto nelas. Elas precisam do tempo todo alguém que vai falar assim, olha essa saia, está curta demais, olha isso que está apertado demais, olha essa calça que está rachando, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E sendo que Deus está falando com você, tenha o bom senso. Se você pegar a palavra, se você devorar a palavra, você vai ver que as coisas, você vai buscar um equilíbrio, você vai ter um equilíbrio. Sabe por quê? Porque você vai ficar íntimo do Espírito Santo de Deus. E você ficando íntimo do Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com você. Porque dentro de nós existe aquela luzinha vermelha que acende quando está errado. Tem ou não tem, gente? Tem. Mas muitas das vezes a gente não quer dar confiança para essa luzinha. E a gente começa fazendo as coisas. E é onde a gente vai se machucando. E é onde a gente vai se tornando vasos de desonra. E precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar muito cuidado. E eu vejo que Paulo, ele começa a ver que o Evangelho está crescendo. E ele começa a não entender aquilo. Como muitas das vezes você está dentro da casa de Deus. Mas a religiosidade, ela toma você de uma tal forma que você começa a julgar as pessoas. Você começa a apontar os erros das pessoas. E sendo que tão somente, se você chegasse para o Espírito Santo de Deus e falasse, Espírito Santo, você viu fulana, como é que fulana está? Está um negócio esquisito. Como é que é isso? Ele ia começar a ministrar com você, e ele ia começar a falar com você, e você ia entender muitas coisas que você não entende. Agora, tem coisas também na vida que você não vai entender agora, porque a palavra de Deus diz que agora em parte vemos, mas chegará o dia que nós veremos, entenderemos por completo. Então, eu vejo Paulo pedindo uma carta e indo para Damasco, para poder perseguir os cristãos, para poder ir de encontro àqueles homens e mulheres que confessavam a fé de Jesus Cristo, e ele maltratar. Só que no meio daquela caminhada, aquele homem tem uma visão, e ele vê aquela grande luz, e ele tem um encontro com Cristo, e ali ele se prostra, e Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Por quê? E ali aquele homem se prostra. E aquele homem dali é levado para a rua chamada direita. E ali ele fica por 3 dias, jejuando e orando para saber o propósito de Deus na vida dele. Do jeitinho que eu e você faz, não é? Não é assim que a gente faz? A gente quer um emprego novo, a gente ora e jejua 3 dias. E fala, Pai, é da tua vontade? Eis-me aqui para ouvir a tua voz. Sabe aquele namorado que você olha e que você vê que é um gato? O cara é um gato. Sabe aquele cara assim, trabalha, parece que ele foi esculpido à mão. Aquela coisa fantástica. Mas ele só tem um probleminha. Ele ainda não é evangélico. Ainda.
Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe que você, com toda a sua beleza, sua formosura, com todo o seu jeito de lidar, você vai chegar e ele vai se converter e vai falar: agora eu sou de Jesus. E ele vai ser o homem perfeito para a sua vida. Não é assim que funciona? Ah, gente, fala sério, é assim que funciona. Está assim de casas assim. No meu gabinete, ó, é assim. De pessoas que chegam lá e falam assim: ah, mas ele era tão bonito. Ó, lembrei, a gente ouviu um caso desse aqui, ó. Ele falou que eu ia ser a princesa dele, que ele ia cuidar de mim. E depois, pá, 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 pá. E marcas ficaram. E está aí até hoje. Aí o Senhor precisa colocar, ó, a mão lá dentro, ó, modelar. Pois é, mas Paulo ficou 3 dias orando e jejuando, até que ele teve uma nova visão de que um homem ia chegar ali, ia orar por ele, e ele ia entender. E Deus manda avisar Ananias e fala: Ananias, vai lá e ora por Paulo, ora por Saulo. E Ananias, com muito medo, com muito temor, não queria ir. Sabe por quê? Porque crente antigo de banco da igreja, sabe o que ele faz? Ele adora criticar. Ele adora olhar para os novos convertidos e falar assim: você está no primeiro amor, menina, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Isso é só o primeiro amor. E ele fica só olhando o momento que o cara vai cair, o momento que a mulher vai quebrar. Por quê? Porque o primeiro amor dele passou. E estava lá Ananias, profeta de Deus, homem usado por Deus. Mas cadê a ousadia? Cadê a intimidade com Deus? De falar: Senhor, eu vou. Não interessa se esse homem é um perseguidor de crente, não interessa se esse homem está aqui, se esse homem já fez muita maldade. Eu vou, sabe por quê? Porque tu és comigo, Senhor, tua vara e o teu cajado me consola. Mas pois é, e ele ficou lá com medo, mas foi. Sabe por quê? Porque quando Deus determina, você tem que fazer, com medo ou sem medo. Então é melhor que você já esteja preparado. E aquele homem foi, e chegou ali, e aquele homem orou por Paulo, por Saulo, e as escamas dos olhos daquele homem caiu, e ele passou a enxergar um evangelho, ele se converteu de verdade, e algo que aconteceu de dentro para fora. E aquele homem começa a se preparar para o evangelho. Aquele homem, ele era conhecedor profundo da palavra, da lei, da doutrina. E aquele homem começa a ser inserido no meio dos evangélicos. Mas só que ele não é aceito. Talvez é a mesma coisa que tenha acontecido com você. Talvez você anda desanimada, porque quantas vezes você chegou com uma ideia bacana para sua líder? Quantas vezes você já olhou e já falou assim: poxa, se fizesse dessa forma. Você é uma mulher espetacular, você é uma mulher sensacional, você tem tantas ideias. Porém, entenda uma coisa, não era o momento para Paulo. Paulo precisava de passar por um processo. E talvez o que você esteja precisando é disso, de passar por um processo. Porque Paulo não foi aceito. Talvez você não tenha sido aceita, talvez a sua ideia não tenha sido aceita. Por quê? Porque você precisa de passar por um processo. Porque um vaso, ele simplesmente não é feito da noite para o dia. Quando eu estava vindo para cá, a pastora me fez uma pergunta e ela falou assim: Mary, há quanto tempo você está sendo processada? Por quanto tempo você está passando por esse processo? Eu falei: 3 anos. Eu passei 27 anos da minha vida sendo uma pessoa que pensa num cão, chupando manga. Pensa numa pessoa violenta, agressiva, estressante, uma pessoa que aonde chegava, o ambiente era trevas. Eu. E pensa numa família bacana. Pensa num marido bom. Pensa num marido alegre, que a vida dá limão, ele faz limonada, tudo ele brinca.
O que ele brinca aqui no púlpito para vocês, ele brinca muito mais dentro de casa. As pessoas sempre perguntam assim: Mary, todo lugar que eu chego, o pastor é assim mesmo? É, gente, é mais do que vocês pensam. É muito mais. Às vezes eu quero brincar com ele, brigar com ele, nem dá para brigar com ele. Porque ele olha para a minha cara e ele fala: vai, minha filha, me bate, me xinga, me joga na parede, me chama de largatixa. Como é que você briga com um homem desse, gente? Não tem como. E eu estressada no último, querendo resolver tudo a ferro e fogo. Mas Deus foi me moldando, Deus foi me trabalhando. E eu lembro que quando eu comecei a pegar mais intimidade, porque eu sou nascida e criada no Evangelho, eu gosto de falar que eu tenho pedigree, eu tenho raça. Eu não sou evangélica. Cláudio não, Cláudio se converteu depois, mas eu não, eu fui nascida e criada no Evangelho. Porém, muitas das vezes isso prejudica a nossa vida, porque a gente é nascido e criado no Evangelho, você começa a observar as coisas, e aquilo passa a ser normal, passa a ser natural na sua vida, e você começa a fazer coisas que você não deveria fazer, você começa a ter atitudes que você não deveria ter. E eu fui esfriando na fé, mas teve uma época que eu falei: não, agora eu vou ser crente de verdade. Eu vou ser sensacional na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Não era o meu tempo. Assim como Paulo. Tentaram inserir ele, mas as pessoas não aceitavam ele. Então Paulo é retirado do meio dos evangélicos ali. E ele vai para um outro lugar, e ali ele estuda por mais alguns anos, até que o trabalho cresça de uma tal forma, que eles mandam buscar Paulo novamente, porque eles não estavam dando conta. Querida, você já parou para pensar, o que você está fazendo nesse tempo que você não está sendo notada? Você está aproveitando bem o seu tempo? Você está orando, você está buscando a palavra de Deus, você está buscando se firmar na palavra, porque Paulo estava lá. Paulo não ficou lá choramingando, Paulo não ficou lá murmurando, Paulo não, Paulo foi ler mais, Paulo foi se aprofundar mais. Talvez você sempre quis estar aqui em cima, talvez você sempre quis ser notada, ou isso é algo que só acontece lá em Xerém. Mas para você estar aqui, você precisa ser moldada, você precisa deixar todas as coisas velhas para trás, e você precisa entender que você foi feita para um propósito, e você precisa estar alinhada à vontade de Deus. E eu quero dizer para você, que você possa nessa noite tomar posse, toma posse, porque se eu mudei, gente, qualquer um pode mudar. Se a minha vida foi transformada de uma mulher violenta, de uma mulher agressiva, para uma mulher que hoje reflete, uma mulher que as pessoas têm prazer de estar na minha companhia, qualquer um pode ser mudado. Eu parei de chorar pelo passado, eu parei de chorar por aquilo que o Senhor não me deu, e ser grata por aquilo que o Senhor me deu. Sabe que talvez você seja muito mais rica do que você imagina. Você já parou para pensar na sua família? Você já parou para pensar nos seus filhos? E às vezes você olha para mim e fala assim: Mary, você está falando besteira, eu não tenho filhos. Mas você tem sobrinhos, você tem irmãos, você pode fazer a diferença em qualquer lugar. Você é especial, você foi gerada, você foi comprada pelo sangue de Cristo para fazer a diferença. Então pare de sofrer, pare de sofrer. Seja um vaso de honra na casa de Deus, seja um vaso que as pessoas têm prazer em estar perto de você, seja um vaso de destaque por onde quer que você passe, seja especial. Todos os dias eu acordo e eu falo: hoje eu vou impactar a vida de alguém,
Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não pede perfeição de cada uma de nós. Deus pede aperfeiçoamento. E isso é ao longo da caminhada, é ao longo do tempo. As pessoas me perguntam, pessoas têm vindo de longe para me perguntar: o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Eu vou te dizer o que foi que eu fiz. Um dia, eu cheguei naquele congresso e eu vi um grande diamante, e aquele diamante girava, girava, e quando eu olhei aquele diamante, eu que sou apaixonada por pedras, eu olhei aquele diamante, eu falei assim: eu sou um diamante, eu só preciso ser lapidada. Eu só preciso ser lapidada. E eu comecei a ouvir a preletora falando sobre o garimpo. E ela falava que ao longo do dia, naquela escavação, o garimpeiro ia escavando, escavando. No final do dia era aquela tonelada de lixo e pouquíssimas gramas de ouro. Mas o que valia mais a pena? As pouquíssimas gramas de ouro ou aquela tonelada de lixo? É claro que é o ouro. E muitas pessoas preferem ficar com a tonelada de lixo, lixo que vem acumulando ao longo do passado, lixo que vem acumulando ao longo da sua vida, e não prefere ficar com as pequenas gramas de ouro. Na minha vida, eu fiquei muito revoltada, porque me ensinaram que Deus, Ele curava, Deus, Ele transformava. E minha mãe, como eu já falei, tomou 300 ml de soda cáustica. Não veio a falecer no momento, mas teve um estreitamento de esôfago. E ela chegou e ficou muito doente, porque ela tinha acabado de ter esse estreitamento de esôfago, não podia se alimentar por via oral. E o que aconteceu? Ela passou a não se alimentar, porque ela falava: Deus não me fez para me alimentar por sonda, Ele me fez normal. Olha o ponto de desequilíbrio que um ser humano chega. Deus te fez normal, ok, mas quem fez isso com você mesmo? Foi Ele que te deu 300 ml de soda cáustica? Não, não foi Ele, foi você que fez. Então agora você vai ter que colher, você vai ter que aguentar as consequências. E eu era criança, as pessoas falavam para mim: ora, porque Deus ouve as orações das crianças. E sabe o que eu fiz? Eu orei: Deus cura, 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 cura. E os anos foram se passando. E o dia que eu falei: Deus faz a sua vontade, ela veio a falecer. E eu fiquei revoltada com Deus. Eu falei: é assim que o Senhor trata com quem fala a verdade com o Senhor? É assim? Então era melhor mentir. Porque quando a gente fala a verdade, quando a gente é sincero, quando a gente é honesto, a gente recebe isso. E eu fiquei muito revoltada. E eu fui ficando revoltada por tantas outras coisas. Revoltada porque queria ter uma filha e não tive. Tive 2 meninos. Aí eu te pergunto: quantas mulheres hoje em dia eu tenho passado por lugares e as mulheres falam assim: não, olha, eu já fiz uma pesquisa na internet, tem uma tabela que na posição tal, no dia tal, papapá, papapá, vai ser menina. E eu, no meu tempo não tinha isso não. E sabe o que eu paro para pensar? Para que você quer uma menina? Muitas falam comigo: ai, botar uns laços é tão bonito. Ah, você quer uma boneca para você brincar? Compra uma boneca e vai brincar de boneca. Eu tenho visto tantas mulheres que estão mulheres crescidas, meninas que estão crescendo sem valores, meninas que estão crescendo sem limites, meninas que estão crescendo sem parâmetros. Sabe por quê? Porque sua mãe tem estragado ela. Por quê? Porque simplesmente quer brincar de boneca, porque o sonho era ter uma menina, mas perguntou a Deus se queria, perguntou a Deus se isso era bom para você.
Sabe por quê? Porque ao longo da minha caminhada, quando um dia eu caí na minha realidade e falei: Deus, eu quero ficar curada. O que é que me aprisiona? O que é que me faz sentir tão triste, tão abatida, sendo que eu tenho um marido bom, sendo que as coisas estão funcionando, eu tenho 2 filhos perfeitos, 2 filhos saudáveis. O que está acontecendo na minha vida? E sabe o que Deus fez? Ativou minha memória. E ali eu passei a meditar. E eu enxerguei. Sabe o que acontece? Quando eu olhava para minha mãe, Ele me fez lembrar. Minha mãe, ao longo daquele tempo, daquela caminhada, daquela via dolorosa que ela passou para se recuperar, poucos foram os momentos que ela falava assim: olha, o dia que eu ficar curada, eu vou pregar o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque era uma mulher batizada com o Espírito Santo de Deus, falava em línguas, era crente de verdade. E mesmo assim tomou 300 ml de soda cáustica. Sabe por quê? Era o tipo do crente Raimundo, um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Na hora que as coisas estão boas, aleluia, Deus é fiel. A hora que as coisas estão difíceis, meu Deus, melhor está no mundo. E sabe o que aconteceu? O diabo cirandou até que alcançou o que ele quis. E ela, nesse processo que ela passou, poucas foram as vezes, mas eu ouvi muitas das vezes a minha mãe falando: ah, o dia que eu ficar curada, eu vou para a praia, eu vou curtir, eu vou viver o que eu nunca vivi na minha vida. Como eu tenho visto mulheres que chegam a determinada idade e ela fala assim: eu vou viver tudo que eu nunca vivi. Aí ela cai no ridículo, porque ela quer usar roupinha de adolescente que ela não tinha dinheiro para comprar na adolescência. Ela quer viver coisas que ela não pôde viver, e ela perde noção de quem ela é, e sofre, e faz todo mundo que está ao seu redor sofrer. Sabe por quê? Porque sabe quem dita o humor da sua casa? É você, mulher. Se tudo está bem, se você está bem, você vê que o ambiente está calmo e tranquilo. Mas se você não está bem, o negócio desanda. Você é especial. E eu comecei a meditar nisso, eu comecei a olhar a pessoa horrorosa que eu era, eu comecei a ver isso tudo, e eu comecei a olhar, e eu falei assim: por que eu fiquei chateada que eu não tenho uma menina? Sabe por quê? Porque se eu tivesse uma menina, a maior desgraça da vida dela seria ser minha filha. Sabe por quê? Porque eu ia acabar com a vida dela. Sabe por quê? Porque eu ia fazer com ela a mesma coisa que minha mãe fazia comigo. Você vai usar essa roupa aí? Não, mas eu não quero essa aqui. Vai usar essa aí que eu estou mandando. Eu sou tua mãe, eu estou mandando. Você vai namorar fulano, que eu estou mandando. Você vai fazer isso que eu estou mandando. Eu sou tua mãe, eu que mando nessa jossa aqui. É assim que era. Mas o meu Deus, Ele bradou a meu favor. Ele guerreou a meu favor. E Ele não só me livrou de todo esse mal, como Ele me deu meus 2 filhos. Hoje, meu filho caçula, que eu esperava que fosse uma menina, está completando 24 anos de idade. Eu liguei para ele hoje, e eu chorei muito com ele. Eu falei: filho, primeira vez que mamãe não vai estar aí com você, que a mamãe fez besteira na agenda, mas eu quero te dizer que quando mamãe chegar, a gente vai estar junto aí. E eu quero te dizer uma coisa, filho. Você desde pequenininho, você falava para a mãe assim: mãe, eu vou ser muito rico. E eu falava assim: é, filho? Mãe, eu vou ser muito rico. E eu falava: filho, como é que você vai ser rico? Ele falou: mãe, eu ainda não sei, mas eu vou ser muito rico. E eu falei: filho, hoje a mãe tem algo para te dizer. Você já é rico. Você é mais rico do que você pensa. Sabe por quê? Porque de uma família totalmente desestruturada, que foi a família do Cláudio Duarte, que o pai dele casou 8 vezes,
Ele foi dado de família em família. Ele não tem referência de família. Aí ele encontra uma mulher doida. Pensa numa mulher doida, gente. Pensa numa mulher doida. Eu vou te falar aqui, pra você ter uma noção da minha doideira. Que você, às vezes você olhando para mim, você não sabe que eu estou falando do que é doideira. Doideira é o seguinte, eu sempre trabalhei desde os 17 anos de idade, eu tinha uma confecção. Aí minha confecção não estava dando muito certo, sabe por quê? Porque não era aquilo que Deus tinha para mim. Deus tinha para mim isso aqui, ó, tá falando para você. É isso que Deus tinha para mim. Aí o que eu fiz? Estou lá, batalhando a minha empresa, que eu queria ser empresária, eu queria ser uma mulher moderna, eu queria ser uma mulher à frente do meu tempo, eu queria ser uma mulher mega, super, ultra, mega power, que aonde eu chegasse ia abalar a estrutura. E aí eu comecei a correr atrás do meu sonho, só que o troço não dava certo. Eu dava um passo para frente, 2 para trás, dava 2 para frente, 4 para trás, era assim que funcionava. Até que um dia eu tive uma brilhante ideia, porque eu conheci uma mulher que tinha uma loja e eu tinha roupa. Olha que casadinha perfeita, a mulher tinha loja, eu tinha roupa, a mulher tinha loja, eu tinha roupa, pô! Falei, vamos casar esse negócio. Cheguei para ela, falei assim, olha, eu tenho as roupas, você tem a loja, beleza? Vamos fechar negócio, vamos fechar negócio. Consignação, negócio bom para mim e para você. A mulher pegou e vendeu as roupas. E nessa que ela vendeu as roupas, não tinha o dinheiro para pagar, e chegou o dia de pagar. E eu tinha funcionário para pagar. Só que eu falei assim, cara, não tem, vou fazer o quê? Vou brigar. Não dava para brigar, porque eu já estava sem força. Porque quando você batalha muito por certas coisas, você perde força para outra. Então eu estava sem força, eu falei, então vou fazer o seguinte, ó, eu preciso pagar as meninas, vou trazer as meninas aqui, elas fazem uma comprinha, porque era final de ano. Qual é a mulher que não gosta de andar com uma roupa nova no final de ano? Fala sério. Não era um negócio bom que eu ia fazer? Negócio bom. Falei para as meninas, vai lá, compra e depois eu acerto o restante. Beleza, beleza. Chegou lá, a mulher falou assim, olha só, deixou as meninas escolherem. Quando as meninas chegaram lá para prestar conta, a mulher falou, querida, para levar a roupa daqui você vai ter que pagar, porque eu não fechei nada com vocês, eu fechei com Mary. Aí chegaram as meninas lá, murcha, Mary, a gente passou vergonha, aconteceu. Eu falei, o quê? Como é que é? Repete para mim. Ah, tá, um momentinho, guarda só um minutinho. Fui lá, peguei uma bolsa, peguei minha Bíblia, folhei, marquei, peguei Bíblia, botei dentro da bolsa, peguei uma tesoura, uma marreta e uma faca. Mas vou dizer uma coisa para vocês, de todas as doideiras que eu já vi da minha mãe, eu só peguei as coisas boas. Sério, é sério. Nunca fui mulher barraqueira, nunca fui mulher escandalosa. Cheguei lá na classe, com a minha bolsinha, cheguei lá, não cheguei fazendo escândalo, peguei, botei as pecinhas no balcão, botei a Bíblia, botei a tesoura, botei a marreta e botei a faca. Eu falei assim, querida, você sabe ler? Mas eu vou ler para não haver engano. Aqui a palavra de Deus diz assim, digno é o trabalhador do seu salário. Com essa tesoura eu pico todas as roupas que estão aqui. Com essa marreta eu quebro a tua loja inteira. Com essa faca eu mato o primeiro que entrar na minha frente. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Eu era desse nível. Era desse nível que eu era. Só para você ter uma noção. Aí eu faço uma pergunta para você. Aonde estava Cláudio? Pregando. Tá? Pregando. Olha o papelão que a mulher dele estava fazendo. E ele pregando. Por isso que eu falo, se Deus me restaurou, se Deus me reconstruiu sendo desse jeito, Ele faz isso com você, ó, assim, ó, assim. E meu filho caçula que foi ligar, papai, mamãe tá assim, 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 ó, corre pai, corre. Gente, não era nem para me estar aqui, talvez era para me estar dentro do presidiário, talvez era para me estar morta, porque vai que a mulher tivesse disposição também, como é que ficava?
Mas Deus, Ele nos guarda, Ele nos livra. E eu falando isso com meu filho, e eu falei: filho, você é rico, você está milionário. Sabe por quê? Porque Deus pegou a família do Cláudio, juntou com essa mulher maluca, e olha o que Deus fez. Transformou numa família que hoje em dia ela é observada pelo Brasil, pela nação. Estou mentindo? Alguns anos atrás, Cláudio chegou com uma placa debaixo do braço, em casa, brilhando. Eu gosto de brilho, eu ando simples assim, mas eu gosto de brilho. Eu não posso ver nada brilhar, que eu me empolgo. E aí eu falei: que é isso, Cláudio? Ele falou assim: é uma homenagemzinha que fizeram para mim. Eles já tinham me convidado para isso, só que eu não quis ir. Sabe por quê? Porque eu não me achava digna de estar no meio dele. Eu não me achava digna. Você olha as fotos, você olha as poucas vezes que eu apareci, aquela cara. Sabe por quê? Porque eu era doente da alma. E aí ele falou: vamos, filha, comigo, vamos. Que vou nada? Ah, tem mais o que fazer. Sabe o que eu tive que fazer? Ficar no sofá comendo. Comia o tempo todo. Comia um salgado, não era salgado que queria, era um doce. E ela pegava um doce. Comia um cremoso, não era cremoso, era crocante. Como é que eu não sabia que era crocante, meu Deus? Era um crocante que eu queria. E comendo. Ao invés de estar fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Que se eu estivesse lendo a palavra de Deus, sabe o que eu ia estar lendo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu fiquei compulsiva por comida. Eu perdi meu equilíbrio. Aí chega o cara lá com aquela placa. Falei: que é isso, Cláudio? Ele falou assim: isso aqui é um negocinho que me deram lá. Eu falei: mas que negocinho é esse que brilha assim? Ele falou: quando eu fui ver, era uma placa do YouTube. Sabe fazendo o quê? O segundo mais visualizado do mundo. Tá bom para você? Perdeu para Joyce Meyer. Aí que eu fui descobrir quem era Cláudio Duarte. Quando eu entrei, eu falei: que? Aí o meu filho mais velho, o Caio, falou assim: mãe, pai é famoso, você não sabia não? Eu falei: não estou sabendo disso não. E isso, gente, há pouco tempo atrás. Isso deve ter o quê? Uns 8 anos, 7 por aí. Eu falei: o quê? Seu pai é famoso? Você está de brincadeira, né, Caio? Você está me gastando, né, Caio? Aí fui lá, digitei lá, PR. Quando eu digitei PR, Cláudio Duarte, falei: meu Deus, Jesus, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque Deus adora trabalhar com os improváveis. Sabe? Aquele material que ninguém está dando nada por ele. Aquele material que o nego olha e fala assim: isso aí não vai dar em nada não. É esse que Deus gosta. Deus adora pegar material de terceira, de segunda, de quinta para fazer obra de primeira. Porque quando Ele entra no negócio é só vitória. Se você acha que a tua vida está ruim, minha filha, está ruim não. Você só não encontrou a maneira certa, o jeito correto de se alinhar à vontade de Deus, que o negócio vai ficar bom. Que hoje eu ando vivendo o sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural, o que eu tive que fazer? Eu tive que passar naquilo ali, ó. Jeová tampou a água, fui amolecendo. Quando eu estava meio mole, assim, ele enfiou a mão assim, ó, e foi modelando, e estou aqui eu. E isso é 3 anos. Pensa você que eu surgi assim do nada, não. É 3 anos que eu estou lá no roinho aí, ó. E eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. E eu fico triste por olhar quantas coisas eu deixei passar. Não ter valorizado a minha família da maneira que eu deveria ter valorizado. Não ter acompanhado o crescimento do meu marido e ter falado: uau, amor, tu é top. Não ter estado lá ao lado dele em todos os momentos. Mas passou. E aí eu vou fazer o quê? Ficar chorando leite derramado? Eu não, eu tenho mais o que fazer. Eu vou agora botar uma roupa e vou lá. Boto meu tênis, meu jeans, minha camiseta, que é assim que eu gosto de andar, e vou lá. E estou lá, do lado dele quando dá. Então, deixa o passado para trás. Deixa.
Deixa essas coisas para trás. Só que não basta somente estar aqui na casa de Deus. Você tem que se aprimorar. E hoje eu estou te convidando para ser vaso de honra dentro dessa casa. Eu estou te convidando para fazer a diferença. Sabe, Paulo, eu tenho uma passagem aqui que ele fala com Pedro, que Pedro estava tendo umas atitudes nada bacana, e Paulo olha para Pedro assim e fala: Pedro, até você, Pedro, você, no meio do gentil, tendo atitude de gentil. Então, querido, o que eu falo para você? Muda de vida, muda de atitude. Eu adoro olhar homens e mulheres na Bíblia, sabe por quê? Porque me fala dentro da Bíblia uma mulher e um homem que fala assim: esse aqui era super-homem, esse aqui tinha um poder sobrenatural. Ninguém, gente. Era todo mundo comum como a gente. E eu vim dentro do carro, e eu estava falando: Senhor, toca no meu coração. E Deus começou a falar sobre Paulo, as atitudes que Paulo teve. Paulo foi convertido de verdade. Paulo largou a religiosidade. Paulo mudou de vida. E eu comecei a observar tudo aquilo. E você vai lendo, a ponto de você ver que a ousadia de Paulo, olha como é que Paulo chega e fala assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantas das vezes a gente chega e fala assim: olha, minha filha, não olha muito para mim não, olha para Jesus, que Jesus não, entendeu? Não me tira por linha não, quero o que eu vivia antigamente. Eu falava: eu não tenho sangue de barata não, eu sou crente, mas eu rodo a baiana. Vai rodar a baiana, né? Roda a baiana agora para ver. Roda, para tu ver se tu não leva só a chibatada de Jeová no lombo. Pois é, ele me ensinou. E se ele me ensinou, ele te ensina também. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos ser vasos de honra. Nós precisamos assumir atitudes e postura de homens e mulheres que são vasos de honra na casa de Deus. E quando eu estava vindo para cá, algo que eu quero muito compartilhar com vocês, que muito me emocionou, eu cheguei a chorar dentro do carro quando eu lembrei. Olha o que Deus fala, ó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó ao Deus debalde? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus colocou aqui na Bíblia é para a gente seguir. Exemplo de pessoas comuns. Jó era de carne e osso como eu e você. Talvez o que Deus poderia falar a teu respeito hoje? Eu sei que uns tempos atrás Deus não poderia falar muitas coisas a meu respeito. Mas hoje, depois que eu me permiti ser reconstruída, eu tenho certeza que Ele está podendo falar algumas coisas a meu respeito. Que eu estou aprendendo a ter domínio próprio a cada dia. Eu estou aprendendo a produzir frutos do Espírito. E eu quero dizer para vocês que eu ando tendo uma vida sobrenatural. E você que quer ter uma vida sobrenatural, você que quer parar de sofrer, você que quer parar de ficar com essas coisas do passado, te incomodando, te machucando, hoje é o dia. Hoje é o dia. Não volte para sua casa da mesma maneira que você veio. Volte para sua casa com essa palavra no seu coração. E lembre-se de que Deus mudou a minha vida. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será sempre eternamente. E se a pastora me permite, eu gostaria de convidar você que se sentiu tocado por essa oração. A palavra de Deus diz que aquele que confessa alcança misericórdia. E eu quero te convidar aqui no altar hoje. Para você que não está conseguindo vencer
esses obstáculos, você que não está conseguindo ter domínio próprio, você que ainda anda violenta dentro de casa, você que ainda anda sem ousadia, sem atitude, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Venha, que eu quero orar por você. Mas só se você sentir. Não faça para emocionar ninguém, não. Faça para você mudar de vida, como eu um dia mudei. Eu lembro de a primeira vez que eu saí para pregar. Eu fui para Governador Valadares. E o meu filho, Caio, meu filho mais velho, ele falou, porque filho adora brincar com pai e mãe. E ele falou assim: Felipe, pergunta a Siri quem é Mary Duarte. E a Siri falou: nenhuma Mary Duarte encontrada. E ele falou: Felipe, tenta Jane Mary Duarte. E a Siri falou: nenhuma Jane Mary Duarte encontrada. Felipe, tenta pastora, que vai que a Siri conhece por pastora. E a Siri: nenhuma pastora encontrada. E eu continuei na minha jornada. Sabe por quê? Porque afrontas virão. Você está vindo aqui, algo vai acontecer. Algo já está acontecendo. Tem uma atmosfera nesse lugar. A unção de Deus está sobre esse lugar. E tem algo já movimentando na sua vida. Mas eu quero te dizer que eu não dormi ogra e acordei princesa. Eu não cheguei dentro da minha casa e falei: oi, gente, eu tive um encontro com Deus e Deus falou profundo no meu coração. E olha o que Ele falou: Mary, você agora vai mudar. Você não vai ser mais esse bicho. Você vai largar esse taco de unga-bunga seu. Você não vai andar mais com faca. Você não vai ser mais mulher rebelde. Você é uma nova criatura. E agora vocês me respeitem, porque eu sou uma nova criatura. Não, não foi assim não. Eu tive que provar. Eu tive que insistir. Eu tive que romper. As pessoas me acusavam: ah, mas você é grossa, mas você é isso. E eu ficava quieta. Ah, mas olha isso, olha aquilo. E eu ficava quieta. Tinha hora que já vontade de me matar. Eu falava assim: ah, vocês estão com saudade da Mary. Vocês estão doidos que a Mary pula assim, sai daqui de dentro e fala: voltei. Vocês estão doidos para ver isso, mas vocês não vão ver não. Mas eu doida para fazer. Eu doida para agarrar no pescoço de um. Até o Cláudio, gente, se virou contra mim. Até o Cláudio, que sempre foi um lorde, que sempre me apoiou. Mas eu venci. E agora eu faço uma pergunta para você. Pergunta para Siri quem é Mary Duarte. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer naquele que desiste. Aquele que insiste, aquele que leva a sua cruz, ele vai ser lembrado, e ele vai receber a coroa da vida, e ele vai romper, ele vai vencer, ele vai conquistar o que ele nunca imaginou. E eu estou vivendo isso nos dias de hoje. Eu sei que eu ainda vou levar muita pancada, eu sei que eu ainda vou ser muito provada, mas o vaso ele passa pelo fogo, o vaso ele passa pela água, o vaso ele passa pela roda, e assim ele vai. E eu tenho um Deus que vai guerrear por mim até o dia da minha morte. E você tem um Deus que está aqui para guerrear por você. E você, com essa atitude hoje, você está declarando na sua vida, na atmosfera espiritual, que você vai ser uma nova criatura. E você vai receber isso em nome de Jesus. Porque se eu recebi, você vai receber. Porque eu não sou melhor que você em nada. Eu não sou diferente de você em nada. Existem qualidades em mim que tem e que você não tem. Mas existe qualidade que vocês têm que eu não tenho. E uma vai completando a outra. O que importa é que eu venci. E o que importa é que você vai vencer. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui para receber o novo de Deus. Você vai sair daqui diferente do que você entrou. Amém? Amém. Coloca a mão na sua cabeça. Pai, está aqui suas filhas.
E eu também estou aqui junto com elas. E com a mesma unção que um dia eu fui curada, eu fui transformada, eu fui limpa, liberta, eu profetizo sobre a vida dessas mulheres que tiveram a coragem, que tiveram a ousadia de estar aqui. Porque aquele que confessa alcança misericórdia, aquele que toca na ponta do altar recebe o favor do Rei. E nós estamos aqui para tocar na ponta do altar. Nós estamos aqui para clamar o favor do Rei. E o favor do Rei é que sejamos reconstruídos a cada dia, que sejamos vasos de honra para honrar a Tua casa, para nos levantarmos, Senhor, a favor do Teu reino, para nos posicionarmos como mulheres valorosas, mulheres sábias, mulheres cheias da Tua presença, mulheres, Senhor, edificadas. Pai, em nome de Jesus, com a mesma unção que um dia o Senhor me libertou daquele cativeiro e transformou a minha vida, o Senhor transforma a vida dessas mulheres. E com a mesma força que o Senhor me ungiu e me capacitou para romper, para mover, Senhor, contra os ataques do adversário. Porque quando uma casa é limpa, quando a gente dá permissão, Senhor, para entrar nos lugares mais escuros, no porão da nossa alma, e o Senhor faz aquela limpeza, o inimigo não fica satisfeito, ele quer tomar posse, ele quer fazer morada novamente. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que todas essas mulheres que vieram aqui à frente, elas vão receber o Teu toque agora, nesse momento, e elas vão romper. E com essa mesma unção que um dia eu fui alcançada, eu declaro, eu compartilho com essas mulheres, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, na autoridade do Teu sangue, eu declaro vitória sobre essas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Queridas, volte para os seus lugares e creia que o Senhor já deu vitória a vocês. E não desanime quando alguém falar: ah, você é assim. Eu era, mas agora eu não sou. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova mulher. Me respeite, em nome de Jesus.